Bom, olá a todos. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo agora, gravando sobre algumas curiosidades do Códice Vaticanos, né? Que é esse cidadão aqui que nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre ele, né? E algo muito interessante aqui que eu queria trazer com vocês aqui, compartilhar, na verdade, né? Com todos vocês aqui, que é um texto exatamente aonde Jesus está num determinado local e aparece então até ele um homem que o texto aqui diz leproso, tá? E fala assim com Jesus: se quiseres, eu posso ficar limpo. Quer ver? Vamos pegar aqui o texto no português, igual nós fazemos sempre, e depois então nós damos uma olhada então nos textos originais, nos aparatos críticos, enfim, toda aquela coisa aí, né? E o texto diz assim, de Mateus, capítulo de número 8: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Tá? É interessante quando ele traz essa questão aqui, ó, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Ok. E eis que veio até ele um leproso. Tá? Aqui está ek lepros, que nós vamos ver exatamente isso aqui. Deixa eu só pegar aonde, descendo ele, tá? Deixa eu ver aqui como está. É uma grande multidão, e vindo, caído ou lepros. E essa questão da lepra aqui é interessante. Aqui, ó, lepros. Lepros, tá? Caído e vindo um leproso, ok? É interessante nós vermos isso aqui, por quê? Porque ele diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Tá? Essa questão aqui de Senhor, que tem a versal, versalete, que tem o S maiúsculo e as outras letras minúsculas, é interessante que o Códice Vaticanos, ela faz exatamente a nómina sacra, tá? Curie, aqui, ó. Ele simplesmente, o K e o E, o K e o Epsilon, tá bom? Ele abrevia a exprssão Senhor aqui para dizer que é um nome na sacra, ou seja, um nome sagrado. E olha que coisa interessante, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, tá? Ora, se ele estava leproso, pela lei judaica, Jesus não poderia tocá-lo, tá? É interessante deixar isso bem claro aí, porque os judeus não poderiam tocar na pessoa imunda. E é óbvio que, vamos fazer uma generalização aqui para você entender, tá? Ele, mesmo sendo o próprio Jesus, ele poderia, então, pegar alguma lepra ou alguma coisa desse gênero, entendeu? E ele tocou-lhe naquele homem, tá? Catabantos de altura, né? E aproximando-se dele, apóstolo Horos, tá? Aqui vem uma grande multidão, né? E eis que um leproso, né? Procelton, né? Se aproximando dele, né? O adorando-lo, dizendo: Senhor, se queres, podes me catariçar, me limpar, né? Me deixar puro, né? E Ectena tem queira, estendendo a mão, tocando-lhe, epsialton altu, tocando-lhe, tá? Tem queira. Vamos ver aqui a palavra tem queira. Aqui, ó. Tem queira. E tocando-lhe. Mas Jesus não poderia tocá-lo porque ele poderia pegar os fungos e bactérias daquele homem. Aquele homem estava impuro. Aí nós vamos entender aqui o Nestle Aland, né? E estendendo, ecteinas, né? Jogando para frente, né? A mão
ipsi alto, alto, tocando-lhe, né? Vamos ver aqui então, começando pela chave linguística, tá? Catabantos, que é o auristo particípio de baino, né? Que descendo, é do genitivo absoluto, temporal, tá? É uma coisa corriqueira. Apotuoros, tá? Ecolutessan, acoloteu lepros, se aproximando-se dele um leproso. Só que lepra aqui é escama, entre outros, é escamoso, rugoso, áspero. Então a questão da lepra aqui, necessariamente, não seria o que nós conhecemos hoje na ciência como hanseníase, mas uma questão de uma doença de pele, né? Alguma coisa rugada, alguma coisa que tivesse alguma ferida, ou algo que o próprio autor entende aquilo como lepra, tá? Mas poderia ser alguma coisa que não necessariamente fosse uma lepra. Por quê? Porque lepra, do jeito que está aqui no grego, muito provavelmente era um termo coletivo para o quê? Diversas doenças de pele, entre as quais, pelo visto, que até hoje é conhecida por lepra. Então, na verdade, aquele homem poderia ter alguma doença de pele, tá? Que o autor, o escriba, em tradução e consonância com o texto, traduziu aquilo exatamente como uma lepra, que nós conhecemos hoje como hanseníase, tá? E o texto de Nestor Aland traz exatamente essa questão aqui, ó, né? Então tá aqui, ó, a lepra, tá? E novamente aqui Jesus disse: se quiseres, podes me purificar, lepros. Aqui novamente. Então essa questão de lepra aí, nós não podemos generalizar simplesmente como a ferida da pele, no caso ali, já aparecendo, já apodrecendo, a carne apodrecendo, porque na verdade a lepra é o apodrecimento dessa carne, entendeu? E na verdade aqui nós lemos, na nova chave linguística, que lepra muito provavelmente era um termo coletivo para diversas doenças de pele, entre as quais, pelo visto, também aqui hoje é conhecida como lepra. Então ele poderia ter aí, sei lá, aquela doença que a pessoa fica branca. Ela poderia ter aquele tipo de doença. Nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que Jesus tocou-lhe, coisa que ele não poderia fazer, tá? Mas ele tocou, ele diz: quero ser limpo. Como ele diz aqui, ó, catabaino, tá? Só que é um problema aqui. Quando ele tocou-lhe nele, tá? É óbvio que ele, como um sacerdote, ele não poderia tocar em ninguém imundo. Isso aí está na lei de Moisés. Mas o texto aqui, claro, eu vou ler em português para ficar melhor. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Então, na verdade, ele não poderia tocar no imundo. Aí agora vem aqueles professores de internet que não conhecem o texto dizer: tá vendo aí, ó? Jesus tocou no homem imundo. Como ele pode falar de lei se ele mesmo não está cumprindo a própria lei? Bom, se você analisar bem, ele diz que estendendo é um particípio, tá? Exatamente como se encontra aqui no texto. Quer ver? E eu vou lhe mostrar algo interessante aqui. Tem queira, aqui, ó, estender. Catarissai, ecteinas, auristo, particípio, tá? De teino, estender. Ou seja, estendendo-lhe a mão sobre ele, isso quer dizer que Jesus poderia ter tocado na roupa dele. Necessariamente não teria que tocar na ferida do homem. Por quê? Porque o texto é bem claro: estendendo a sua mão, tá? Epsialto, auristo médio de apto, tocar.
tá? Se eu toco aqui na minha blusa, eu automaticamente estou tocando no meu ombro. Mas necessariamente eu não estou tocando no meu ombro, literalmente. Eu estou tocando na blusa, que a blusa literalmente está posicionada aqui perto exatamente do meu ombro. Então, na verdade, quando diz que Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, necessariamente Jesus não está dizendo que tocou-lhe na ferida. Jesus tocou-lhe em parte do corpo dele, que deu-se a entender que era na ferida. Que, na verdade, ele não poderia fazer isso. Entendeu? Então, o X da questão exegética é exatamente esse. Ele tocou-lhe naquele homem, mas, necessariamente, não lhe tocou-lhe na ferida. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse detalhe. Nós vimos claramente aí no grego, tá? Na chave linguística e mais de outros cidadãos aqui. Aqui nós temos também, ó. Quer ver? Catabantos, autu, e tocou-lhe nele, né? Se toqueira a mão, já tem ectenas estendendo, né? A mão tocou nele, autu aqui, tá? Esse autu aqui é possessivo ou genitivo, né? Então seja purificado, seja limpo, seja sarado, tá bom? Euteus imediatamente ectaristes foi purificado. Autu, né? Ou seja, a lepra se desfez ou qualquer uma outra coisa, tá? E essa doença da pele também, aqui eu não recordo bem o nome agora, que me fugiu realmente da cabeça, onde a pessoa perde a pigmentação do corpo, poderia ser também essa questão dessa doença dele. Pode ser, pode não ser, não sei. O que nós sabemos é que a lepra, como está escrito aqui, muito provavelmente era um termo coletivo. Era para tudo. Não necessariamente para uma coisa. Para o quê? Para diversas doenças da pele. Bom? Caramba, eu esqueci mesmo qual é aquela doença. Até o Michael Jackson tinha. Me esqueci mesmo. Não me recordo da cabeça aqui agora. Entendeu? Deixa eu só procurar aqui na internet que eu vou passar para você essa diferença aqui. Eu esqueci mesmo. Vitiligo. Pronto. Na verdade, é vitiligo. Ele poderia ter, na verdade, vitiligo, tá bom? Que é a despigmentação da pele, né? Não conheço muito o termo, mas eu conheço pouca coisa. E que esse homem necessariamente poderia ter exatamente esse tipo de doença aí. Essa falta de pigmentação na pele, que não tinha o nome de vitiligo na época. Então, a própria palavra lepra já trazia exatamente essa questão da generalização de toda a doença relacionada a esse tipo de questão ali. Tá bom? Então, Jesus tocou-lhe sim, mas necessariamente não quer dizer que tocou-lhe na pele dele já machucada, para ele não ficar impuro também junto com esse homem. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.